Fala, nação rubro-negra, hoje tem Aeroflá. Já todos os detalhes dessa festa da nação que levará o ônibus do Ninho do Urubu para dentro do aeroporto, no Galeão, falando sobre calote. O Flamengo espera receber do Estrela Amadora, mas está esperando sentado, né? Porque até agora a Estrela Amadora não pagou e eles entraram no cais para poder postergar o máximo possível o pagamento dessa dívida. Lembrando que são dois jogadores, o Igor Jesus e o André Luiz. E o Igor Jesus já foi vendido para o Los Angeles e o Los Angeles irá jogar contra o Flamengo e o Flamengo até agora não recebeu o valor desse jogador. Muito complicada essa situação, tá parecendo Cuiabá e Corinthians aqui no Brasil. Falando sobre a Copa do Mundo de Seleções, o Brasil venceu o Paraguai e conseguiu a classificação, com dois jogadores do Flamengo jogando por muito tempo, né? Alexandre e Gerson, e o Danilo entrando no finalzinho. Sobre a parte médica, boas notícias sobre o Plata e também sobre o De La Cruz. E sobre a nossa base, hoje tem Mengão em dose dupla pelo Sub-17 e também pelo Sub-20 no Campeonato Brasileiro, e vou falar também um pouquinho sobre o nosso futebol feminino que jogou na última segunda-feira. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, se puderem, por favor, galera, deixe seu like, se inscreva no canal Flageral, que tem tudo da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! E hoje, nação rubro-negra, tem Flamengo em dose dupla, lógico. Vou falar sobre a nossa base e também sobre o nosso futebol feminino. Vou começar falando sobre as partidas de hoje e as respectivas posições na tabela de classificação. Vamos lá, começando pelo nosso Sub-17. Hoje, às 3 horas da tarde, o Flamengo encara o Santos fora de casa e com transmissão da Santos TV. Eu sei que a Flamengo TV não está transmitindo o Sub-17, mas as outras equipes, elas transmitem. E graças a Deus, o Santos irá transmitir, então a gente pode conferir os lances dessa nossa molecada, com destaque aí para o Rian Roberto, que é muito bom jogador. E na tabela de classificação, a gente se encontra na 11ª colocação, com 4 jogos, tá? E 6 pontos ganhos. Na primeira colocação está o Fortaleza, com 10 pontos, mas estamos ainda no começo do campeonato. Será uma boa vitória caso a gente consiga o resultado positivo contra o Santos, né? Até porque é fora de casa e o Santos sempre teve excelentes bases, tá? Em relação ao nosso Sub-20. Hoje estaremos em campo pelo Campeonato Brasileiro da categoria e jogaremos contra o Corinthians em casa, né? Uma boa chance da gente fazer um bom resultado, né? Conseguir os 3 pontos, porque na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro Sub-20, a gente está a 7 pontos do primeiro colocado. O primeiro colocado é o Palmeiras, que tem 27 pontos, e o Flamengo está na 5ª colocação com 20 pontos, né? Só que o Flamengo tem 12 jogos e alguns clubes já têm 13 partidas jogadas. Então, é isso. O Flamengo enfrenta o Corinthians às 9h30 da noite com transmissão do Sport TV, ok? A princípio, o Sport TV irá transmitir esse jogo nosso da base. A gente deseja boa sorte aos nossos jogadores, poderemos conferir ali os lances, né, do Chola. Não sei se o Pablo Lúcio já estará integrado a esse time A do Flamengo, porque no último jogo do Flamengo, pelo torneio OPG no fim de semana, o Pablo Lúcio, que vinha de um problema de contusão, estava se recuperando, ele jogou como titular no Sub-20B. Não tenho certeza se ele estará nesse Sub-20A, mas com certeza, se ele não estiver nessa partida, na próxima ele já estará, porque é um jogador de rara habilidade. Há pouco tempo já estava treinando até mesmo com o time profissional. Então temos várias boas peças para poder conferir. O Wanderson, lateral, o Daniel Salles, lateral, o Pedro Leão, que é um grande artilheiro aí da base, tem 14 jogos e 17 gols feitos, então tem vários bons jogadores, né? É o último degrau antes de chegarem aos profissionais. E 9h30 da noite, não se esqueçam, Flamengo versus Corinthians pelo Sub-20. E falando sobre futebol feminino, o Flamengo jogou contra o Corinthians fora de casa na última segunda-feira e perdeu por 1-0, né? Mas a gente tem que botar na balança que o futebol feminino lá de São Paulo é um futebol muito forte, né? A gente precisa trabalhar bastante para a gente conseguir sempre bater de frente contra esses clubes. O Flamengo perdeu por 1-0, não foi um placar elástico, e na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro Feminino, o Flamengo está na 6ª colocação
com 23 pontos, tá? O primeiro colocado é o Cruzeiro, com 13 partidas e 35 pontos conquistados. É isso sobre a base, sobre o futebol feminino. Quero sempre trazer essas notícias pra gente ficar esperto, né? Sabendo das partidas. Hoje, muita gente pensando que o Flamengo não iria entrar em campo, mas iremos entrar em campo 2 vezes. Às 3 da tarde com o Sub-17 e às 9h30 da noite com o nosso Sub-20. E hoje tem embarque para o Mundial. E se tem embarque para o Mundial, teremos o nosso Aeroflá. Para vocês anotarem aí, está marcado 6h30 da noite no terminal de cargas do aeroporto do Galeão. Vamos fazer aquela festa, a polícia com certeza irá isolar aquela área para a gente poder curtir bastante e poder, nos braços da nação, colocar o ônibus do Flamengo dentro do aeroporto, assim como a gente fez vários anos seguidos. E isso começou numa partida contra o Palmeiras, no aeroporto Santos Dumont. Tinha muita gente, tô deixando imagens para vocês aí. Foi algo épico e a partir daí todas as torcidas começaram a copiar o Aeroflá, né? Mas é algo normal, né? Quem dita a moda aqui no Brasil é o Mengão, então hoje às 6h30, não se esqueçam, terminal de cargas, aquela festa, né? Com certeza já terá uma escolta gigantesca da torcida lá do Ninho do Urubu até o aeroporto. Mas é isso, galera, vamos ficar de olho porque a festa hoje será muito grande. Levar os nossos jogadores da melhor forma possível para que eles sintam o amor, o carinho da torcida e esse último tchau, né? Antes desse Mundial, dessa Copa do Mundo, de algo revolucionário no futebol mundial, porque juntou realmente a fome com a vontade de comer. Hoje em dia, quem acompanha seleção são poucas pessoas. O pessoal acompanha os seus clubes. O amor mesmo, a paixão do futebol é pelos clubes. E aí, com uma Copa do Mundo de clubes, juntando todas as melhores seleções do mundo, para mim foi uma bola dentro da FIFA. E é isso. Vamos fazer aquela festa, levar o nosso ônibus para que eles voltem com essa glória, né? De chegar o mais longe possível nessa Copa do Mundo. A gente sabe que ganhar a Copa do Mundo é algo difícil de acontecer. Pode acontecer? Pode, mas o que a gente deseja para os nossos atletas é que eles consigam passar para as oitavas de final, para as quartas de final, quem sabe aí para uma semifinal. E aí, chegando na semifinal, tudo pode acontecer para que a gente carimbe a nossa vaga para a grande final. Vocês acham que o Flamengo chegará até onde nessa Copa do Mundo de Clubes? Coloque a sua resposta aqui e, lógico, bom Aeroflá a todos. Irmão, você viu a situação do Estrela Amadora, né? Tá parecendo clube brasileiro que compra, não paga, vende o jogador e continua sem pagar. E olha que esse jogador jogará contra o Flamengo no Mundial, né? Na Copa do Mundo de Clubes. Tô falando do time Estrela Amadora de Portugal e tô falando de 2 jogadores que o Flamengo vendeu para esse time e até agora não viu o acordo do dinheiro. Igor Jesus e André Luiz, né? Sendo que o Igor Jesus já foi vendido para o Los Angeles e mesmo assim o Flamengo não consegue receber. Então, o Flamengo entrou na FIFA, a FIFA puniu a Estrela Amadora e determinou que até o dia 29 desse mês de junho eles teriam que pagar esse valor referente às 2 compras, né? Que dá mais ou menos 15 milhões de reais, 2 milhões e meio de euros, para ser exato, 14 milhões e meio de reais. E o Estrela Amadora não pagou, já vendeu, já recebeu do Los Angeles e não paga. Parece até o Cuiabá e o Corinthians aqui no Brasil, só que dessa vez internacionalmente, né? Porque o Cuiabá vendeu o jogador pro Corinthians, o Corinthians usufruiu do jogador, vendeu o jogador e não pagou o Cuiabá. É o que está acontecendo com o Estrela Amadora. Então, que isso se resolva bem rápido. O Estrela Amadora entrou no cais para adiar o máximo possível o pagamento dessa dívida, né? Realmente uma vergonha. E ainda mais sendo um clube europeu, né, que eles se gabam de, não, somos todos certinhos, aqui não tem problema, que a gente tem dinheiro. Então se tem dinheiro, por que não paga, cara? Complicada essa situação, queria saber a opinião de vocês, vamos ficar no aguardo e quando o Flamengo receber, eu trago a notícia aqui. O Flamengo já mostrou tudo para a FIFA ali que está certo, a FIFA já puniu, e aí os caras vêm com essa artimanha para adiar o máximo possível esse pagamento. É ou não é uma vergonha? E rapaziada, sobre a parte médica, as notícias são boas sobre 2 jogadores importantes no nosso elenco, né? Um é o Gonzalo Plata, que teve toda essa polêmica aí da seleção do Equador, que levou ele, depois ele pediu para ser desconvocado. Então, o Gonzalo Plata, a princípio, estará na nossa estreia contra o Esperance da Tunísia. E o outro jogador é o De La Cruz,
de la Cruz, que causa também um pouquinho de apreensão na torcida do Flamengo por todo esse histórico que ele tem de problemas, né, na parte ali física. Só que é um jogador que está sendo preparado para esse primeiro jogo e provavelmente teremos ele à disposição nessa primeira partida. Então, as notícias são boas, né? O Flamengo conseguindo reforços caseiros, lembrando que o Jorginho já chegou e o Jorginho também já está apto para estrear pelo time do Flamengo. O nome dele já foi divulgado no BID, então é o Flamengo se reforçando com reforços externos e com reforços internos também. É isso, apenas uma curtinha para a gente falar aqui sobre a situação física desses dois jogadores que são peças importantes no time do Flamengo e que são muito bem-vindos de volta a esse elenco do Flamengo para ser relacionado para o próximo jogo. Boa sorte a esses jogadores e que o Flamengo consiga performar bem nessa Copa do Mundo, que está deixando todo mundo muito ansioso. Eu sei que é muito ruim ficar quase 15 dias sem jogo do Flamengo, mas é por um bom motivo, né? Copa do Mundo de Clubes, a primeira nesse novo formato. E o Brasil jogou na data de ontem contra o Paraguai e conseguiu a classificação para a Copa do Mundo, né? O primeiro feito ali do Carlo Ancelotti em relação a resultados positivos, e teve jogador do Flamengo em campo. Tiveram jogadores, na verdade, do Flamengo em campo. Danilo entrou no finalzinho, mas o Alexandro e o Gerson, eles jogaram por um bom tempo e, lógico, né? O Gerson comandando ali o meio-campo do Brasil, né, acertando 8 de 9 passes. Em relação ao Alexandre, um pouquinho inseguro, deu um molezinho ali no segundo tempo, mas no final das contas a gente conseguiu a nossa classificação com um gol da nossa cria, Vinícius Júnior, 1-0 Brasil. E o Brasil está na terceira colocação, mas já está classificado para a Copa do Mundo de 2026. Então é isso em relação à seleção brasileira, jogadores do Flamengo em campo, e quem já está garantido aí para essa Copa do Mundo são as respectivas seleções. O Canadá, os Estados Unidos e o México, eles já estão classificados porque são países sede, ok? Aí vem a Argentina, o Irã, o Japão, Nova Zelândia, Uzbequistão, Jordânia, Coreia do Sul, Austrália, Brasil e Equador. É isso em relação à partida do Brasil contra o Paraguai. Parabéns aí aos nossos jogadores que entraram em campo, e hoje tem a Aerofly. Esses jogadores já voltam para curtir aquela festa com a torcida no embarque para a Copa do Mundo de Clubes. Valeu, nação rubro-negra, estamos juntos. Tenham uma quarta-feira abençoada, não se esqueçam, 3 da tarde e 9h30 da noite tem Mengão pelo Sub-17 e pelo Sub-20, respectivamente.